parabéns aí ao pessoal do teatro. Tudo que a gente já viu ao longo de toda essa quinzena que foi bênção, tem sido bênção na nossa vida, né? E agora nesse momento eu vou chamar o pregador da noite, Davi Domingues, um grande amigo nosso, já esteve conosco aqui outras vezes, né? Motivo de muita alegria ter você aqui com a gente, né? Ele vem lá de São Paulo, uma viagem um pouquinho longa. Vou estar orando pela vida dele e aí ele já vai prosseguir com a mensagem dessa noite. Senhor meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nesse momento, queremos pedir as tuas ricas bênçãos sobre a vida do Davi, que o Senhor conduza, que teu Espírito fale através da vida dele neste momento, usando poderosamente, Senhor, para a honra e glória do teu nome, é o que te pedimos. E abençoe esse momento agora da palavra, no nome de Jesus, amém. Muito boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu sei que a luz está aconchegante, assim, um ponto ideal para você dormir, mas eu vou pedir aí um tempinho para você não dormir. É uma alegria e é um privilégio para mim, mais uma vez, estar aqui com vocês. Há 3 anos eu estive aqui e estive lembrando nessa semana aquilo que nós compartilhamos, foi numa quinzena, foi também no encerramento de uma quinzena. Nós falamos sobre a profundidade dos nossos relacionamentos e inclusive, obrigado meu irmão, a profundidade do nosso relacionamento com Jesus. Assistir esse teatro é um tanto quanto difícil, nos incomoda a um ponto de pensarmos que cruéis são esses que estavam vestidos de preto e cancelando todas as pessoas, inclusive Jesus. A maior dificuldade é pensar que por muitas vezes, por nós não darmos a Jesus aquilo que lhe é devido, nós estamos de alguma forma cancelando Jesus também. Cancelando Jesus na nossa vida, muitas vezes com atitudes simples, mas que são atitudes que significam muito daquilo que Jesus pediu para nós. Talvez o cancelamento e exigir de pessoas que façam um cancelamento de uma forma às vezes nítida e clara e às vezes até muito além do nosso normal, nós temos um julgamento para essas pessoas, mas por muitas vezes estamos cancelando o próprio Jesus nas nossas atitudes, das mais simples às mais complexas. Nessa noite eu quero conversar com vocês um pouco sobre identidade, que é dentro dessa proposta que nos foi tratada, a entender aquilo que é a nossa identidade, a observar o que a Bíblia fala sobre o que nós somos, qual é a marca que nós precisamos ter, aquilo que precisa ser evidente em nós, aquilo que nos identifica, aquilo que nos caracteriza e como Jesus definiu assim, então, como é um processo que nós nos submetemos a ter essa identidade em nós definida. Convido você então a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Pouco barulho de Bíblia folheando, é porque você está ligando a sua Bíblia, né? Não pode ligar aí a Bíblia, tá normal. Nós estamos num tempo mesmo que quem usa papel é crente. Tô brincando, mas tem a Bíblia de papel, pelo amor de Deus. Meu irmão da luz, você consegue acender só essa aqui para eu ler? Ou é difícil? Se for difícil, eu não quero atrapalhar. Olha só que benção. Eu, assim, há 3 anos atrás eu conseguiria enxergar isso, né? Mas, assim, agora não. E a letra aqui está pequena. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 22. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nós vamos ler 22. Eu quero que você preste muita atenção. Deixa aberto aí, olha para mim aqui. Eu quero que você preste muita atenção. Quando nós estamos em uma palestra, quando nós estamos em alguma reunião, é necessário atenção. Mas quando nós estamos numa ministração, e aqui eu não estou na intenção de ser mais uma pregação ou de um sermão para você. Eu estou aqui como alguém que veio de São Paulo e é irmão e que senta à mesa para repartir daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos nos alimentado. Então não estou pedindo só uma concentração que você vai olhar para mim e vai ficar aí atento. Eu estou pedindo uma sensibilidade daquela que o Espírito vai nos conduzir a sermos ministrados, daquilo que Deus tem para ministrar na nossa vida nessa noite. Então, não só fique concentrado, mas esteja sensível para tudo aquilo que nós vamos repartir, amém?
É importante isso, porque nós vamos caminhar numa profundidade e esse texto, ele é precioso demais, ele carrega alguns detalhes que se você não presta atenção, você vai perder alguma coisa, e se você perder, você não vai entender nada, e aí depois você vai falar, nossa, mas que mensagem ruim. E talvez possa ser mesmo, mas se você prestar atenção, ela pode ser menos pior. Então, tô cheio de piada, né? Desculpa aí. Vamos lá, versículo 22, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, vai dizer o seguinte: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Até aqui. Depois a gente continua. Esse texto é um texto muito difícil, muito diferente de nós lermos. Porque, ao que tudo indica, Jesus ele cura um homem. E não é um simples movimento de Jesus, como foi em várias curas de Jesus. Jesus, em muitas curas, fez um simples movimento. Teve pessoas que chegaram em Jesus, como é o caso de um homem muito importante na região, e que o seu servo estava doente, e aí Jesus olha para esse homem, e o homem diz para Jesus: apenas uma palavra e o meu servo será curado. E então é um movimento simples de Jesus que aquele homem é curado. Aqui não é um simples movimento, aqui é um processo. E um processo que aparentemente dá errado. É um processo que se divide em duas partes. E tudo nesse texto precisa ser observado. A começar pelo fato de que aquele homem, ele nem sempre foi cego. Ele se tornou cego. E nós podemos entender assim, isso é muito importante, porque da primeira vez que ele começa a enxergar, ele vê pessoas, mas elas parecem árvores andando. Se aquele homem sempre fosse cego, ele não teria referências do que são pessoas e o que são árvores. Então, ao olhar da primeira vez e perceber que existe algo, mas esse algo não está definido, presta atenção. Ele olha pessoas, mas ele vê como árvores andando. Então deu errado. Porque Jesus tem que voltar mais uma vez e colocar a mão sobre os olhos do homem. Então, dessa vez, esse homem tem a sua vista restabelecida completamente. É importante entender. Jesus aqui, ele já está numa fase extremamente popular do seu ministério. As pessoas já sabiam daquilo que Jesus fazia, da sua capacidade de curar, da capacidade de multiplicar. É aquilo que eles vão viver depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes pela segunda vez. Então, o ministério de Jesus estava numa popularidade extrema. Era muito. Tanto que quando Jesus chega no povoado, as pessoas já começam a o comprimir. Ele tem que levar para fora do povoado para conseguir atender. Esses homens que levaram o cego também já tinham sido transformados em parte no seu entendimento. Porque um cego naquela época não tinha utilidade nenhuma. Ele não servia para absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele só atrapalhava algumas coisas que aconteciam. Então, normalmente, pessoas com deficiência, naquele tempo, eram descartadas, eram colocadas às margens, eram as pessoas que costumavam seguir Jesus. É no Sermão do Monte, que é o texto base que nós temos trabalhado nessa quinzena, que você percebe lá no começo do capítulo 5, que as multidões seguiam Jesus. E quem eram essas multidões? Eram os doentes, eram pessoas que tinham algumas deficiências. Porque entendiam em Jesus a pessoa que solucionaria alguns desses problemas. E certos estavam os homens que levaram esse cego até Jesus. Levaram para a pessoa certa. Só que parece que esse processo deu errado de alguma forma. E nós podemos questionar, porque a Bíblia está aqui e a gente não questiona a Bíblia duvidando da sua
da sua capacidade de transformar o nosso coração. Mas nós questionamos a fim de entender aquilo que o texto quer dizer para nós. É esse questionamento que nós precisamos muitas vezes fazer para o texto bíblico. E que às vezes nós lemos esse texto, não entendi, mas tá bom, vou dormir. E a gente ignora, a gente passa. Então, o que aconteceu que esse processo teve que ser dividido em dois? O que aconteceu que aquele homem, ele enxergou uma coisa de primeira e depois ele teve que ter de novo Jesus ali curando para que ele enxergasse? Podemos questionar, será que faltou a fé daquele homem, a fé dos seus amigos? Será que faltou poder de Jesus para curar? Será que alguma coisa ali, enquanto estava acontecendo, atrapalhou Jesus enquanto ele estava fazendo? Será que faltou saliva de Jesus? E a gente pode eliminar algum desses questionamentos. Faltou saliva de Jesus? Definitivamente não, meu irmão. Nós vamos perceber que a Bíblia, todos os relatos de curas e milagres feitos por Jesus, não foram feitos de uma mesma forma. Você pode pegar todos, colocar lá em sequência, e você vai perceber que todas as vezes Jesus usava métodos totalmente diferentes para fazer algum milagre. Por que Jesus faz isso? Pelo simples fato de que ele quer mostrar algo para nós, de que a cura não tem nada a ver com o método que ela está sendo executada, mas sim por quem executa o que está acontecendo. Então, Jesus ele usa diversos métodos para executar o que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele quer mostrar que não é o método. E aí as pessoas ficam aí vendendo saliva, vendendo algumas coisas, como se estivesse nesses métodos. Mas Jesus nos ensinou, fazendo de formas diferentes, que não tem nada a ver com o método. É por isso que os discípulos, eles expulsavam demônios e eles curavam pessoas. Por quem? Em nome de Jesus. E não pelo nome deles, nem pelo método. Esse elimina, então, o questionamento de se foi o método. Não foi o método. Faltou fé do homem? Eu acredito que não. Na popularidade do ministério de Jesus, eles sabiam da capacidade de Jesus de fazer o que ele fazia. Eles tinham acabado de experimentar de Jesus alimentando mais de 10 mil pessoas com pouco. Quando o pouco se transformou em muito na multiplicação dos pães e peixes. Faltou poder de Jesus? Definitivamente não faltou poder de Jesus. Isso não pode ser questionado. Então por que esse milagre acontece dessa forma? Dividido, separado? É simples, é simples. Tudo que Jesus faz é intencional. Tudo que Jesus faz, ele tem o porquê ele está fazendo e sempre para anunciar quem ele é. Sempre para anunciar sobre o seu ministério. Nós temos um péssimo hábito pela nossa Bíblia de nos limitar a esses títulos que aparecem aqui, esses que estão em negrito. A Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi escrita em livros. E eles foram corridos. Capítulos e versículos são ferramentas que nós adotamos para facilitação aqui de localizar algum texto. Mas o texto não acaba aqui. Por isso que eu quero convidar você, continuando lendo comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e agora nós vamos ler, aí deve estar na sua Bíblia, a Confissão de Pedro, né, no versículo 27. E vai dizer o seguinte: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Presta muita atenção nisso. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? Parece estranho, eu quero fazer uma pausa aqui antes de nós continuarmos a nossa leitura. Jesus pergunta sobre quem ele era. E essa pergunta não diz respeito sobre uma crise de identidade de Jesus. Ele não tinha nenhuma dificuldade de reconhecer quem ele era. Jesus não pergunta para os discípulos quem eles dizem que ele é, por não ter definido por ele mesmo quem ele mesmo é. É por isso que eu pedi a sua atenção, porque pode ser confuso. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ou quem estão dizendo que eu sou? É uma pesquisa que Jesus está fazendo para o coração dos discípulos. O que é ser discípulo, meu irmão?
é alguém que caminha próximo, alguém que caminha junto. Então os discípulos não eram como a multidão. É por isso que Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? E depois ele vai perguntar: quem vocês, meus discípulos que caminham comigo, dizem que eu sou? O texto vai continuar. Presta muita atenção nisso. Se eu fosse você, eu marcava na sua Bíblia ligada e na sua Bíblia de papel eu anotava esse texto. Versículo 28. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, quem o povo está dizendo que Jesus é. Outros, Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. Vamos lá, gente. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então não é a Nívia Soares que canta a música. É uma declaração de Pedro. Ela só pegou aqui emprestado, né? Então a autoria não vem de Nívia Soares. Está aqui, apóstolo Pedro. Mas nada contra a música. É linda. Mas está na Bíblia, né? Então tá bom. E aí versículo 30 vai dizer: Jesus os advertiu para que não falassem ninguém a seu respeito. Pedro, ele tinha uma personalidade que era aquele que falava na hora errada, falava demais, mas ele também, às vezes, dava uma dentro e falava: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Em outro evangelho, essa declaração de Pedro tem uma resposta de Jesus, quando ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer: e tu és Pedro, e sobre esta afirmação, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E esse é um texto para uma outra conversa sobre a edificação da igreja. Mas o que Jesus diz para Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, Jesus responde: tu és Pedro, e sobre essa sua afirmação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Esse é um texto que continua. E aí o texto continua, porque até aqui parece que nada a ver com o cego, né? Parece que o cego está num texto avulso aqui do Evangelho, mas ele não está. Versículo 31, continua comigo. Ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, mais uma vez, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus. Eu acho que Pedro, nesse dia, ele estava de preto. E ele estava querendo cancelar Jesus. Eu acho que nesse dia, Pedro, ele estava contra Jesus. O texto continua. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Forte esse texto. Porque Pedro estava falando agora mesmo que ele era o Cristo. Mas o Cristo começou a falar sobre o seu propósito. E o propósito do Cristo é sofrer, é ser rejeitado, é se entregar na cruz e vencer a morte. Só que é nesse momento que o Cristo começa a falar sobre o seu propósito que Pedro chama para a parte e fala: Jesus, que papo é esse? Jesus, o que você está falando aí? Como assim você tem que sofrer? Meu, olha o que você está fazendo. Licença poética, tá? Esse é só na minha Bíblia. Jesus, o que você está fazendo? Olha o seu poder. Olha as coisas que você está fazendo. Se alguém quiser matar você, você faz assim e a pessoa morre. Ela some. O que é isso? E aí, Jesus, ele fala o seguinte: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Não é comum chamar o outro de Satanás. Por que Jesus chama então? Porque lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus é batizado, né? E aí, o que acontece no batismo de Jesus? Este é meu filho amado.
Quem declara isso sobre Jesus? Deus. Deus Pai no céu, e aí tem o Espírito Santo na forma de uma pomba, a Trindade reunida, a declaração sobre quem Jesus é. Amém? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, meu Filho amado. Esse é quem Jesus é. Amém? Amém. Depois disso, Jesus é levado para o deserto. Em sequência, Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Ele é levado para o deserto. E durante 40 dias, tentado por Satanás. E aí o que Satanás fala? Jesus, usa o que você tem em seu favor. Você está passando fome? Por quê que você está passando fome? Você pode transformar essa pedra em pão. Jesus pode transformar a pedra em pão? Uma padaria, meu irmão. Arcos dourados. Jesus pode fazer o que ele quiser com aquela pedra. Mas por que ele não faz? Por que ele não faz? Porque o poder de Jesus, a sua autoridade, aquilo que ele tem a capacidade de fazer, ele usou para quê? Para se entregar na cruz e vencer a morte. Ele não usa para se poupar daquilo que lhe foi ordenado. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes e crucificado. É o que está escrito. Então, quando Pedro chega para Jesus dizendo: Jesus, que papo é esse? É a mesma coisa aí de Jesus, eu imagino. Só na minha Bíblia, né? De novo. Jesus, eu já ouvi isso em algum lugar. Ah, lembrei, foi Satanás. Traz de mim, Satanás. Para trás de mim. Isso é papo de Satanás. Pedir para que Jesus deixe de cumprir o seu propósito em seu favor ou em meu favor é um papo de Satanás. Davi, o que isso tem a ver com o cego que nós começamos a ler? É simples. Da primeira vez, o cego, ele tem o quê? Referência das coisas. Jesus pergunta para Pedro: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo. Só que é quando Jesus começa a falar sobre o propósito do Cristo que Pedro prova para Jesus que ele não tinha definição de quem Jesus era e só referência de quem Jesus era. É nessa hora que Jesus, quando está lá curando o cego, ele fala: eu vou mostrar aqui como que funciona. Porque tem gente que não nasceu cego, mas se tornou. Tem referências de quem eu sou. Mas na hora que eu anuncio sobre o meu propósito, só apresenta as referências e não tem uma definição de quem eu sou. De forma prática, isso acontece na nossa vida quando nós olhamos para Jesus como aquele que está para nos atender nas nossas condições, nas nossas dificuldades. Mas quando o Cristo propõe para nós aquilo que nós temos que fazer, nós mostramos para Ele que nós estamos cegos, nós não estamos vendo direito. E aí precisa o Cristo vir colocar a mão de novo em nós para abrir os nossos olhos mais uma vez. Para que a gente não tenha mais referência, mas sim uma definição clara. O que os discípulos tinham uma certa dificuldade era de olhar para Jesus e reconhecer em Jesus que o Cristo não veio simplesmente para ter uma vida legal com eles. Porque eu imagino, meu irmão e minha irmã, eu imagino que Pedro deve ser muito triste para Pedro. Eu não vou julgar Pedro, porque Jesus começa a falar que ele tem que sofrer, que ele tem que ser crucificado, que ele tem que ser rejeitado. Só que eu paro e penso no lugar de Pedro. Bom, eu larguei tudo na praia para seguir esse aqui. Nós estamos vivendo coisas lindas. Ele já me levou a lugares maravilhosos. Ao seu lado eu me sinto seguro. Eu me sinto protegido. E ficar sem essa presença aqui não me agrada. Eu imagino que Pedro tinha isso.
Só que, quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Nós não podemos ter um Jesus como se ele fosse o nosso Jesus de estimação. Como se eu pudesse pegar Jesus, colocar no meu bolso, e aí eu falo, vou viver minha vida, viu? E aí aconteceu alguma coisa que não estava nos meus planos. Pera lá, onde eu deixei? Tá, Jesus, agora, dá um jeito aí, meu. E Jesus não é isso. Quem pensa que Jesus é isso, não tem definição de quem Jesus é. Tem referência. Está cego. Precisa que Jesus abra os olhos mais uma vez. E o que tem tudo isso a ver com o que nós precisamos conversar nessa noite? É porque o texto continua, né? No versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse texto é tão atual, parece que Jesus está falando hoje isso para nós. Esse texto nos leva a um ponto de perceber que o que a gente faz, muitas vezes nas nossas práticas, das mais simples às mais complexas, é como se nós estivéssemos cancelando Jesus e pedindo para que Jesus não cumprisse o seu propósito na nossa vida. E é nesse momento que aí nós estamos numa lógica que não vem daquilo que Jesus pediu para que fosse. É uma lógica do próprio Satanás, que começou lá no deserto. Toda vez que nós deixamos de viver aquilo que Jesus está pedindo para que a gente viva, nós estamos cancelando Jesus na nossa vida. Simplesmente assim. Por quê? É muito difícil ser discípulo de Jesus. É fácil colocar na nossa bio do Instagram que nós somos cristãos. É fácil. É fácil separar um texto ou estudar um texto e postar uma foto da nossa devocional. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Isso é autêntico, é genuíno. Mas ser discípulo de Jesus é o que envolve perder a nossa vida em favor do Evangelho. E não tentar salvar a nossa vida nos poupando daquilo que Jesus tem para nós. Porque quanto mais nós nos poupamos em favor de nós mesmos, é a nossa maior perdição. Se perder é tentar salvar a própria vida a todo custo. E perder a própria vida em favor do Evangelho e por causa de Jesus é ter garantido uma salvação. Ser discípulo de Jesus, meu irmão e minha irmã, envolve aquilo que os apóstolos sofreram. Você não vai ver um apóstolo que não teve uma morte terrível. Todos foram executados no pior nível que pode ser imaginado de uma morte. É por isso que Jesus está dizendo: quem quiser me seguir, primeiro vai atrás, né? Porque a gente não vai na frente de Jesus. Até Satanás está atrás. Porque é para trás de mim. Não é do meu lado e nem para... Não, é para trás. Porque Jesus está indo. Mas quem quiser seguir Jesus, pega a sua cruz. Uma morte de cruz naquele tempo era a pior morte que você poderia imaginar. É uma morte de exposição e é uma morte terrível. O homem que era condenado a ser crucificado tinha que carregar a sua cruz de onde ele foi julgado até onde seria a sua crucificação, mostrando para todo mundo que ele estava sendo crucificado. O Evangelho é negar a mim mesmo. E o que é negar a mim mesmo, meu irmão? A gente tem que abrir mão das nossas vontades. Isso é básico. Isso é quase que assim, ministério infantil da igreja. É não deixar, não fazer as nossas próprias vontades. Mas o que de fato é negar a mim mesmo? É
tirar o controle de uma vida que um dia eu entreguei para Jesus e que às vezes está na minha mão. Mas só que se eu entreguei a minha vida para Jesus, tudo que envolve a minha vida agora pertence a Ele. O meu dinheiro, a minha família, todas as minhas conquistas, os meus estudos, o meu trabalho, nada mais pertence a mim. Porque eu entreguei a minha vida para Jesus, ou o Jesus está no meu bolso. E quando der algum problema, eu vou consultá-lo. Não, eu vou pedir para que Ele me livre do problema que eu entrei. Isso não é uma lógica que nós devemos viver. Foi me proposto nós conversarmos sobre sermos influenciadores. Só como que a gente consegue influenciar um mundo da sua condição perdida e caída, se nós ainda estamos sendo influenciados por nós mesmos daquilo que nós temos como referência de Jesus? Nós vamos andar e continuar no mesmo lugar. Para que as pessoas conheçam Jesus a partir de nós, através de nós, é necessário negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. É ser exposto, é perder a nossa vida, é colocar diante do Senhor todas as nossas condições em favor do Evangelho. Ser influenciador é isso. Como que nós influenciamos? Você sabe o que é ser influenciado. Muitas vezes nós deixamos de nos relacionar com alguma pessoa porque o nosso amigo próximo tem um ranço. Aí a gente pega um ranço por tabela. A gente pega o ranço, a gente nunca se relacionou com a pessoa. Mas a pessoa não gosta da pessoa que a gente gosta. Somos influenciados, não? Ou aquele tal que a gente gosta no Instagram, posta alguma coisa, a gente já vai com uma outra cabeça para comprar alguma coisa, ou para comer alguma coisa, experimentar alguma coisa. Isso é ser influenciado. Agora, o que de fato é influenciar a vida de outras pessoas? É deixar de viver a nossa vida, da nossa forma, do nosso jeito. É parar de cancelar Jesus. E a gente, né? Eu não estou cancelando Jesus, Davi. Como assim cancelar Jesus? Bom, todas as vezes que você teve a oportunidade de falar de Jesus, nos seus vínculos, da sua escola, no seu trabalho, onde você estava, e que você assim não fez, porque você teve medo, você teve vergonha, você travou de alguma forma, bom, de algum pouco você cancelou Jesus. Você cancelou Jesus do seu momento, no seu relacionamento, quando você ultrapassou alguns limites que não eram para ser ultrapassados. Você cancelou Jesus quando você pegou algo que não era seu. Você cancelou Jesus quando você mentiu sobre uma coisa que você não fez. Você cancelou Jesus toda vez que você falhou na sua relação com alguma pessoa próxima a você e que você não pediu perdão. Você cancelou Jesus. E aí, a nossa oração tem que ser para que Jesus Ele abre os nossos olhos mais uma vez. A nossa oração tem que ser para que Jesus pegue, coloque a mão em nós e fala: pronto, agora a sua vista está clara. Só que como que nós podemos então entender que nós estamos enxergando claramente? É quando Jesus perguntar para nós: o que você está vendo, Davi? O que você está vendo aí? Eu estou vendo pessoas e elas são pessoas, e eu estou vendo árvores e elas são árvores. O que você está vendo? Que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Cristo sofreu em meu lugar. O Cristo tomou sobre si as minhas dores. O Cristo carregou uma cruz que era minha. E agora então, eu não tenho nenhuma outra possibilidade de vida senão no Cristo, senão na cruz desse Cristo. O que você está vendo aí? Eu estou vendo que existe um lugar e que nesse lugar eu preciso me render diante do Senhor, mostrando para Ele que tudo que eu sou está diante dEle. O que nos resta fazer quando nós estamos diante do Senhor? Nos colocar diante dEle e perguntar: e aí, Jesus? Para onde o Senhor quer nos levar? O que o Senhor quer fazer da nossa vida? Qual é o irmão que nós devemos alcançar?
quais são os próximos passos da nossa vida? Ser influenciador é alguém que está disposto a gastar a sua vida, a perder a sua vida em favor do Evangelho. Então é não medir o esforço de pregar Jesus com a própria vida. Você não vai precisar ficar falando de Jesus por aí se você vive de uma forma digna de que Jesus pediu para que você vivesse. As pessoas vão perceber em você uma diferença, e não é normal ser diferente. Nós vamos nos posicionar em alguns lugares e as pessoas vão olhar para nós e vão querer nos cancelar. E qual é a nossa reação diante disso? É rebater o cancelamento daquele mundo caído, adúltero, desse que Jesus está falando aqui. É rebater o cancelamento dessa geração que está vivendo o que não tem que viver. Não, é se posicionar em amor, como Jesus fez. Jesus é amor de fato, mas Ele é a única religião que consegue nos dar livre acesso ao Pai. Davi, isso é difícil demais, é comprometedor. Está gravando, Davi. Você vai falar que não existe uma outra religião que salva? Eu vou falar, meu irmão, que o único lugar que pode nos levar até Deus é o Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Davi, você não tem medo de ser cancelado? Meu irmão, eu tenho medo de cancelar Jesus com as atitudes mais simples da minha vida. Mas e aí? Eu vou perder as minhas amizades? As pessoas vão me colocar de fora de alguns lugares? Meu irmão, tem lugares que a gente nem tem que estar. Não é porque a gente está com um senso de Não é porque nosso senso está alto que a gente começa a excluir pessoas do nosso cotidiano, porque nós estamos com uma religião aflorada em nós, a ponto de rotular outras pessoas inferiores a nós pela quantidade de pecados que ela tem. Não. Mas nós não podemos comprometer o nosso papel nessa sociedade de influenciadores a ponto de sermos influenciados, deixando de viver aquilo que Jesus pediu para que a gente vivesse. Então vai ter lugar que a gente vai ter que se posicionar, e no momento que a gente se posiciona, a gente vai ser cancelado. Mas eu prefiro ser cancelado por esse mundo, perdido e caído, do que ter um pai, porque está claro, meu irmão, o texto que nós acabamos de ler: aquele que se envergonhar de mim, aquele que... Então está claro. Não tenho medo de dizer aquilo que Jesus está dizendo para nós. Seguir o Jesus é negar a mim mesmo. É saber que eu vou correr o risco e vou ter consequências de seguir Jesus, como todos os apóstolos tiveram, como o próprio Jesus teve. Jesus foi crucificado, venceu a morte em nosso favor. O que nós fazemos então diante dessa realidade? Talvez você está aqui nessa noite, e essa noite de encerramento deve ser uma noite marcante para você. Não porque eu estou aqui, mas porque no período que vocês foram ministrados sobre o que é ter identidade, é pelo simples fato de que nós somos diferentes. Nós somos contra a cultura. Nós estamos numa realidade, meus irmãos, que é daqui para pior. O tempo vai passar e vai ser tão simples como já é cancelar alguém. Pode ter certeza que se Jesus voltasse hoje, ele seria cancelado. Se Jesus aparecesse em muitas das igrejas aí, essas igrejas iam virar para Jesus e falar: que discurso é esse? Que discurso antigo? Que palavra é essa? Que papo preconceituoso. Quando na verdade ele nos trouxe a única possibilidade de vida, e nós estamos fazendo tantas escolhas para uma morte. Pregar contra o pecado é correr o risco de ser cancelado, mas não por Jesus. Porque quem prega contra o pecado é alguém que está perdendo a sua vida em favor do Evangelho. É alguém que está perdendo a própria vida por amor a Jesus. Quando Jesus pergunta sobre quem a multidão diz que ele é, a multidão pode ter muitos conceitos sobre Jesus, viu? Que Jesus foi um grande mestre, que ele foi um grande filósofo, ele foi um cara legal, o cara lá de cima, como já citou a Xuxa. Bom, esse Jesus, para quem está fora, ele pode ser muitas coisas,
Mas para quem está dentro, quem são os discípulos, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não é o cara lá de cima. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor e Salvador. Não é só o Salvador da minha vida para me livrar dos meus problemas. Ele é meu Senhor. E se eu me submeto àquilo que Ele tem governado na minha vida, pode ter certeza que de muitos problemas eu estou livre. Então assim, olhar para Jesus e ter a convicção de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Filho amado de Deus, é ouvir de Jesus. E você é teu nome. E você é Davi. E sobre essa sua afirmação, eu vou edificar a minha igreja. Sobre o que você declara sobre mim, sobre o que nós declaramos sobre Jesus, está a declaração de Jesus sobre nós. E esse é o ponto que eu preciso que você entenda nessa noite. Nós só vamos saber da nossa identidade quando nós olharmos para Jesus e perceber nele que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque é nessa afirmação que nós temos sobre Jesus que Ele vai afirmar sobre quem nós somos. E quando Jesus diz quem eu sou, eu não tenho dúvida. Eu não tenho crise de identidade. Eu não vou ficar tenso, preocupado com o que as pessoas vão dizer, porque quem deveria dizer sobre mim já disse, e você é filho amado de Deus. Essa é a declaração que Jesus recebe do Pai. Essa é a declaração que nós recebemos quando nós olhamos para Jesus e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, que por meio de Jesus nós fomos adotados e somos filhos dele. Somos filhos de Deus. A partir do momento que nós olhamos para Jesus e dizemos, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É assim que nós vamos saber quem nós somos. É assim que nós não vamos ter dúvida de quem nós somos. A identidade é o meio. A identidade é saber quem nós éramos, a nossa natureza. E saber o porquê nós somos, que é o nosso propósito. É o ponto de partida para viver uma vida plena com Jesus. O que fazer então? Render diante do Senhor, dizendo, Senhor, abra os meus olhos mais uma vez. Abra os meus olhos, porque eu estou vendo uma referência aí. Eu estou enxergando Jesus aí como alguém que não é plenamente quem Ele é. Eu quero olhar para Jesus e ter a convicção de que eu estou olhando para o Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu em meu lugar, que me deu vida, possibilidade de viver. Essa deve ser a nossa oração. Que você saia dessa noite entendendo qual é o seu papel nesse mundo. Você poderia estar em muitos lugares nessa noite. Você poderia ter escolhido fazer várias coisas. Mas você está aqui. E você está aqui porque Deus está te responsabilizando dessa geração que está morrendo aí. Então assim, nós vamos continuar reproduzindo o que nós estamos vendo, ou nós vamos viver de fato o que nós temos que viver contra a cultura e deixar um legado para os nossos filhos de alguém que cumpriu um propósito, uma identidade que estava firmada no Senhor. Davi está falando de filho, aqui tem muito adolescente. Meu irmão, vai chegar uma hora que você vai olhar para aquilo que você viveu e o que você mais vai querer. Eu não sou pai, ainda não. O que mais você vai querer é que a tua vida tenha valido a pena, que os teus dias tenham passado e você olha para trás e falou, eu vivi aquilo que eu precisava viver, eu cumpri, eu guardei a fé, eu cumpri a carreira. Mas só declara isso quem decide, quem declara, Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu quero orar com você. Então fecha seu olho. Nós vamos cantar uma música que vai dizer que nós nos rendemos ao Senhor. Que não seja só palavras saindo da sua boca de forma melódica. Que não seja apenas uma construção rítmica que você vai entoar aqui, mas que seja uma oração que vem do seu coração. Que você fale isso com o seu coração, com o seu entendimento, entendendo o que você está cantando. Nós queremos declarar
que essa igreja, a partir dessa igreja, essa cidade vai ser transformada no entendimento quando nós declararmos que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito obrigado, Senhor. É uma alegria, um privilégio estar aqui. A nossa oração é nos colocando diante do Senhor mais uma vez, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos, pedindo para que o Senhor transforme nosso entendimento e nos dê clareza de olhar para o Senhor e entender quem o Senhor é. E a partir disso, Pai, entender quem nós somos no Senhor. Que nós somos filhos amados do Senhor. E que nós temos responsabilidade de sermos filhos. Nós temos uma responsabilidade nesse mundo. Nós não estamos aqui para ocupar espaço, nós estamos aqui para transformar o entendimento de uma geração caída e perdida. Nós somos o sal e a luz da terra. Nós somos colocados em lugares estratégicos. Nós somos colocados nas feridas. Nós somos colocados nos lugares escuros. Não para que nós possamos perder o nosso sabor ou ter a nossa chama apagada, mas sim para transformar o ambiente que nós estamos. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor pediu de nós. Aquilo que na cruz o Senhor revelou a nós, quando disse quem nós éramos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é a única possibilidade que nós temos de viver uma vida plena. Fora do Senhor não existe nenhuma possibilidade de viver. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente agradecer a vida do Davi, o pessoal que veio junto aí, obrigado, viu? Sempre um prazer receber, né? Agradeço também você que está aqui conosco, visitando, né? Você aqui da Unijovem também, é sempre um prazer a gente poder participar, poder, né, servir ao Senhor, né? E este momento, né, dessa quinzena foi isso, né? Juntos nós construímos isso, porque Deus permitiu isso na vida de cada um de vocês, né? E isso é motivo de gratidão. Antes de eu orar para a gente encerrar, queria fazer um convite especial. Nós vamos ter uma programação lá no terceiro piso, então você que está aqui presente, está convidado. Vamos ter alguns sorteios, né? Vai ser um momento assim de comunhão, então venha estar com a gente nesse momento. Semana que vem nós não vamos ter a Unijovem aqui no sábado, mas nós vamos estar lá na Festa da Amizade, lá na Segunda Igreja Batista. Então, para quem vai, né, depois a gente vai combinar certinho o horário que a gente vai sair daqui e tal, para se encontrar lá na Segunda Igreja Batista. Vai ser um momento também de poder estar servindo aqueles irmãos ali, estar junto com eles nesse momento, tá bom? Só isso? Fechou? Então, tá bom. Vamos orar então para a gente encerrar. Senhor meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos permitiu, Senhor, estarmos aqui ao longo desses 15 dias, Senhor, orando, buscando a Tua presença, o adorando, mostrando, Senhor, de alguma forma, aquilo que o Senhor fez e ainda continuará fazendo na nossa vida. E é por isso que nós nos colocamos e nos submetemos a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma identidade cada vez mais parecida com a de Cristo. Porque é isso que precisamos fazer para transformar e mostrar a essa sociedade a luz, o sal, que é a diferença neste tempo, nesta geração. Em nome de Jesus, eu peço agora pela vida de cada um aqui, que o Senhor nos conduza também nesse final de noite, aqueles que ainda estarão viajando, que o Senhor esteja desde já guardando, protegendo e nos dirigindo até as nossas casas. No nome de Jesus. Amém.